Vamos ler o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Cultuai o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Entrai pelas suas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei seu nome. Porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre e sua fidelidade de geração em geração. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, o digno de ser louvado, mais temível do que os falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, o digno de ser louvado, mais temível do que os falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos vidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto,
dia a todos, é com uma enorme alegria que nós estamos aqui nas instalações da Igreja Batista da Graça para trazer a mensagem do Senhor. Continuamos então a olhar para o Antigo Testamento e a perceber o Evangelho visível em cada palavra lá descrita. Hoje iremos então olhar para a vida de Ageu. À semelhança de Abacuque, o qual vimos a semana passada, poucas coisas se sabem acerca deste profeta, a não ser que foi o primeiro profeta depois do retorno de Israel do exílio babilônio. Relembrar que os babilônios roubaram Jerusalém, destruíram o seu templo e levaram a maioria dos judeus para o exílio. Cerca de 50 anos depois, Ciro, o persa, tomou a Babilônia e derrubou o seu império. No ano seguinte, 538 a.C., Ciro permitiu que os judeus voltassem à sua pátria e desta forma pudessem até reconstruir o templo em Jerusalém. Tudo isto aconteceu devido à mão soberana de Deus, cumprindo assim também as profecias ditas pelo profeta Jeremias, Esdras capítulo 1, versículo 1. Deus comissionou então o profeta Ageu para despertar o povo para a reconstrução do templo, porque entre a chegada do povo e esta mensagem da parte de Deus, 18 anos se passaram e ninguém se preocupou com a reconstrução do templo em Jerusalém. E como sabemos, o templo era sinal da presença de Deus. Desprezar o templo era desprezar a Deus. Vamos então perceber a primeira mensagem de Ageu, no primeiro capítulo, versículo 2 a 4. Ageu, capítulo 1, versículo 2 a 4. Diz o seguinte: O Senhor Todo-Poderoso disse a Ageu: Esta gente diz que ainda não chegou o tempo de se reconstruir o templo. Ageu falou-lhes deste modo em nome do Senhor Todo-Poderoso: Ora bem, eu pergunto se é tempo para vocês viverem em casas luxuosas, enquanto o meu templo está em ruínas. Percebemos nestes versículos que o povo se preocupava apenas com os seus afazeres pessoais e em busca do seu conforto pessoal. Com esses comportamentos, estavam então também a desprezar o templo do Senhor. Conforme vimos antes, 18 anos depois do retorno, e não fizeram nada para que o templo do Senhor Deus fosse reconstruído, que era o símbolo da presença de Deus e o símbolo da sua glória. A palavra luxuosa indica que a casa do povo era forrada, ou as casas do povo eram forradas de uma madeira trabalhada, por sinal muito cara, e a casa de Deus estava num estado deplorável. É mesmo para percebermos este contraste. No entanto, será que esse luxo nas suas vidas fez a diferença nas suas próprias vidas? Vejamos então as consequências do tipo de investimento que o povo estava a fazer nas suas vidas pessoais, face ao contraste com aquilo que estava a acontecer com o templo do nosso bom Deus. Vamos ver o versículo 5 e o versículo 6. Prestem atenção ao vosso procedimento, declara o Senhor Todo-Poderoso. Vocês semearam muito, mas recolhem pouco. Têm alimento, mas não o bastante para ficarem saciados. Têm que beber, mas não o suficiente para ficarem satisfeitos. Têm roupas para vestir, mas não chegam para se aquecerem. O operário ganha o seu salário, mas é como se caísse em saco roto. Com estas palavras, Deus mostrou ao povo que, apesar de terem casas luxuosas, nunca iriam ficar satisfeitos. As casas até podiam ser muito boas, mas os campos não iriam produzir aquilo que eles tinham semeado. Apesar de terem dinheiro, ele iria desaparecer rapidamente. Por isso é que o povo vivia numa plena frustração, num grande descontentamento. Não porque não pudessem ter as coisas, mas porque as coisas não conseguiam satisfazer as suas vidas. Versículo 7 e versículo 8. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, volto a avisar-vos. Reparem no vosso modo de proceder. Subam, pois, à montanha, tragam a madeira e reconstruam o meu templo. Ficarei então satisfeito por ser lá adorado. Palavra do Senhor. Nestes versículos, vemos Deus a dizer que seria glorificado pelo povo se eles aplicassem as mesmas forças e a mesma motivação que tiveram para as suas casas na reconstrução do templo. Deus não é glorificado quando a nossa motivação para a sua obra é menor do que a nossa satisfação ou a nossa motivação na busca do nosso prazer pessoal.
Precisamos de servir ao Senhor com todas as nossas forças, com toda a alegria. No versículo 5 e versículo 7, vemos Deus a dizer ao povo para repararem, para analisarem a forma como estavam a proceder no dia a dia e naquilo que estavam até a dizer ao próprio Deus com isso. O povo dizia uma coisa de boca, mas o seu coração afirmava outra. O povo dizia então que Deus era a prioridade das suas vidas, mas as suas ações mostravam coisas completamente diferentes. Este é um exercício que é necessário nós fazermos diariamente. O que é que eu, com as minhas palavras e com o meu procedimento, estou a dizer a Deus? Quando se investe muito num sítio, é porque se acredita que é nesse sítio que nós queremos ver a colheita. Reparemos, versículo 9 a versículo 11. Vocês esperam grandes colheitas, mas obtiveram pouco. E o pouco que guardaram eu dissipei com um sopro. E porquê? Perguntou o Senhor Todo-Poderoso. É por causa do meu templo, que está em ruínas, enquanto cada um de vocês se preocupa com a sua casa. É por isso que dos céus não caiu chuva, nem as terras produziram. Provoquei a seca na terra e nas montanhas, nos campos de trigo, nas vinhas e nos olivais, e em tudo que a terra devia produzir, em todo o povo e nos animais. E assim ficaram comprometidos os vossos animais e todo o vosso trabalho. Então o Senhor Deus mostrou claramente ao povo que se eles não tivessem comprometidos com Ele, Ele também não os abençoaria. Mas o povo iria investir todas as suas forças nos terrenos e nada iriam colher. Estas palavras mostram-nos claramente que quando investimos sem pensar em Deus, colhemos as coisas sem a bênção de Deus. Versículo 12 a versículo 15. Zorobabel, filho de Salatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jossadac e todo o resto do povo tiveram medo e prestaram atenção ao que o Senhor lhes disse por meio do profeta Ageu, tal como o Senhor lhes mandou. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo desta maneira, em nome de Deus: eu garanto que estarei convosco. Palavra do Senhor. Desta forma o Senhor despertou o entusiasmo de Zorobabel, governador de Judá, do sumo sacerdote Josué e do resto do povo. Puseram-se todos a trabalhar para reconstruírem o templo do seu Deus, o Senhor Todo-o-Poderoso. Era o dia 24 do 6º mês do rei Dário. Interessante notar as palavras de Ageu. Se vocês se arrependerem, Deus garante que estará convosco. Reparemos também no versículo 14. É o Senhor que concede o arrependimento e que gera a motivação para a sua obra. O que é que isto nos mostra? Que tudo é fruto da maravilhosa graça de Deus. E quando Deus, na sua graça, concede-nos um novo coração, nós iremos então ter o desejo que Deus esteja no centro de todas as coisas. Quando isso acontecer, as nossas vidas irão mudar. Foi isso que aconteceu, pois o povo reagiu às palavras de Deus trazidas pelo profeta Ageu. Como é que isso se viu? O povo começou a reconstruir o templo, tal e qual como o Senhor tinha dito. Avancemos para o capítulo 2, versículo 1 a 9 do livro de Ageu. No 2º ano do rei Dário, no dia 21 do 7º mês, o Senhor dirigiu-se novamente ao profeta Ageu, para ele ir falar a Zorobabel, governador de Judá, ao sumo sacerdote Josué e a todo o resto do povo. Falou-lhes deste modo: aqueles que no vosso meio ainda se lembram do primeiro templo, certamente reconhecem que o atual não se compara com ele. Mas eu digo-vos, coragem, Zorobabel, coragem, Josué, coragem, povo do meu país, vamos ao trabalho que eu estarei convosco. Palavra do Senhor Todo-Poderoso. Eu estarei no vosso meio, tal como vos prometi quando saíram do Egito. Não tenham medo, porque assim diz o Senhor Todo-Poderoso: dentro de pouco tempo farei estremecer o céu e a terra, os mares e os continentes. Farei tremer todas as nações que hão de trazer aqui as suas riquezas e de novo encherei o meu templo de grandeza. Palavra do Senhor Todo-Poderoso. É a mim que pertence a prata e o ouro. A grandeza do novo templo será maior que a do primeiro, e neste lugar eu vos concederei a paz. Palavra do Senhor Todo-Poderoso. Então o povo tinha memória de como era o templo anterior, devido à sua enorme grandeza, comparando com aquele que estavam a construir. O sentimento de frustração era enorme. E então estavam-se a sentir inúteis.
Chegam a um ponto até de achar que era melhor viverem de memórias do que um templo mais pequeno do que o anterior. No fundo, perante isto, Deus respondeu dizendo: tenham coragem, continuem a trabalhar, porque eu estarei convosco. Isto é mais do que o suficiente. A certeza da presença de Deus deveria servir para eles de uma enorme alegria, como também de coragem para não terem medo face às dificuldades que estavam a sentir. Mas, analisando o texto todo, percebemos que Deus iria dar também alegria ao povo para o servirem de todo o coração. Precisamente isso que nós lemos no Salmo 100. Deus mostrou que para ele a grandiosidade não é importante. Para Deus é importante fazermos tudo para a sua glória e darmos o nosso melhor. Se nos lembrarmos também onde nasceu Jesus, em Belém, percebemos que foi nesta pequena vila, que não era muito conhecida, onde o próprio Filho de Deus nasceu. E Jesus é o verdadeiro templo, onde será vista a glória e a majestade do nosso Deus em todo o seu esplendor. Deus nunca se preocupou com as coisas grandes. Deus importa sim com aquilo que nós estamos a fazer e com a nossa motivação. É por isso que nós vemos que o templo aponta à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos avançar para o capítulo 2, versículo 10 a 19. No dia 24 do 9º mês desse segundo ano do reinado de Dário, o Senhor dirigiu-se novamente ao profeta Ageu para ele falar em nome do Senhor aos sacerdotes acerca da lei. E falou-lhes assim: suponhamos que alguém leva um bocado de carne retirada do sacrifício escondida no seu fato. Se ele tocar com o fato no pão, nos legumes, no vinho ou azeite ou em qualquer outro alimento, tal alimento terá de ser consagrado exclusivamente a Deus? Os sacerdotes responderam que não. Ageu continuou: suponhamos ainda que se alguém tornou impuro por ter tocado num cadáver, se tocar em seguida em alguma dessas coisas, elas ficarão impuras? A isto os sacerdotes responderam que sim. Então Ageu comentou: acontece o mesmo com esta gente e com este povo. Tudo o que fazem, tudo o que me oferecem é impuro. Daqui por adiante pensem bem nisto. Antes de começarem a colocar pedra sobre pedra para reconstruírem o templo do Senhor, o que é que sucedia? Quando alguém estava à espera de encontrar 20 medidas de trigo no celeiro, não achava senão 10. Quando alguém esperava tirar 50 medidas de vinho de uma cuba, só encontrava 20. Eu destruí com pragas, com míldio e granizo todo o trabalho das vossas mãos e vocês não se voltaram para mim. Palavra do Senhor. Daqui por adiante, vejam o que irá suceder. Hoje mesmo, dia 24 do 9º mês, foram lançados os alicerces do meu templo. Pois bem, não há ainda grão nas searas do trigo, nem a vinha, a figueira, a romazeira e a oliveira produzem os seus frutos. Mas a partir de hoje eu vos abençoarei. Estavam decorridos então 3 meses depois dos trabalhos da reconstrução do templo. E o Senhor traz uma nova mensagem ao povo através do profeta Ageu. Apesar, então, de o povo estar a trabalhar na reconstrução do templo, a santidade das suas vidas não refletiam a santidade do próprio templo, isto é, da pessoa de Deus. Por outro lado, pelo facto de o povo viver em pecado, o próprio templo estava a ser profanado. A grande questão do templo não era apenas a parte física, como o povo achava, mas a glória de Deus que estava associada ao próprio templo. E percebemos isso mais uma vez com a pessoa de Jesus Cristo e a sua santidade. Então o povo podia fazer o templo luxuoso, mas se as suas vidas não refletissem o verdadeiro caráter de Deus, para nada iria servir. O que é que Deus fez? Lembrou-os do que se tinha passado anteriormente e que se eles não se arrependessem mais uma vez, o mesmo iria voltar a acontecer. O ponto da mensagem é este: podem fazer as coisas até bem feitas, mas se as vossas vidas não refletirem o caráter de Deus, para nada serve. No entanto, Deus terminou esta exortação dizendo ao povo para se arrepender. Porque Deus é a favor dos seus e não é contra eles. E esta oportunidade que Deus dá de arrependimento, nós devemos ser gratos, porque é a melhor bênção que Deus nos pode dar. Vamos avançar, capítulo 2, versículo 20 a 30. Nesse mesmo dia, 24 do mês, o Senhor dirigiu-se uma segunda vez a Ageu para ir falar a Zorobabel, governador de Judá, filho de Salatiel,
Assim disse o Senhor: eu farei tremer o céu e a terra, deitarei por terra os tronos dos reis do mundo e desfarei a sua força. Destruirei os carros e os que neles se sentam, morrerão os cavalos e os cavaleiros hão de matar-se uns aos outros à espada. Naquele dia, tu, Zorobabel, meu servo, filho de Salatiel, serás para mim como um anel de selar, porque eu mesmo te escolhi. Palavra do Senhor Todo-Poderoso. Vemos aqui então a estrada completamente aberta para a vida do Senhor Jesus. Zorobabel era da linhagem de David e por isso era o herdeiro do trono. Dessa forma, a vida de Zorobabel apontava ao Senhor Jesus Cristo. Deus diz nestas palavras, e buscando as palavras anteriores, que a sua glória irá ser maior do que no primeiro templo, ainda que as instalações fossem mais pequenas. Tal como temos afirmado, este texto aponta à pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque ele sim é um novo templo. Cristo é a presença corpórea de Deus entre nós. Apesar de tudo isto, Deus então preservou o templo físico apenas como sinal daquilo que iria acontecer a Cristo. Jesus Cristo é o nosso templo, o nosso Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Dessa forma, e olhando para o livro de Ageu, nós podemos tirar 4, ou pelo menos 4 aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, há investimentos que nós fazemos, mas a única coisa que nós escolhemos é dinheiro. O povo investia então para o seu prazer pessoal. As suas casas eram reforçadas de uma maneira especial e bastante cara. No entanto, nenhuma dessas coisas satisfazia a vida daquelas pessoas. Além disso, o dinheiro desaparecia rapidamente. Trabalhavam muito e pouco colhiam. Percebemos assim que se não vivermos a nossa vida para o propósito para o qual nós fomos criados por Deus e conquistados por Cristo, seremos as pessoas mais insatisfeitas, mais frustradas à face da terra, mesmo podendo ter tudo. Podemos ter algumas coisas e mesmo assim acharmos que precisamos de sempre de mais. Às vezes é preciso perder para percebermos que afinal tínhamos muita coisa. Então podemos não ter nada também e sermos as pessoas mais satisfeitas à face da terra. Se repararmos bem, quem vive a sua vida única e exclusivamente para conquistar coisas é porque, em certo sentido, ainda não percebeu que já foi conquistado por Cristo. Por outro lado, ter fé é perceber que se em Jesus Cristo nós temos tudo e o que é suficiente para as nossas vidas, isso dar-nos-á uma grande alegria e uma satisfação constante, que é precisamente aquilo que nós precisamos de sentir em momentos mais sombrios na nossa vida. Temos tido esta satisfação? No muito ou no pouco, temos sentido satisfação em Deus? Ou ainda achamos que é necessário conquistar para termos então alegria nesta terra? Nós não investimos ou não devemos investir para conquistar. Nós devemos investir porque já fomos conquistados por Cristo. Todos os investimentos que fizermos com e em Deus, devemos ter a certeza que é em Cristo e através de Cristo que nós iremos receber. Deus fez o maior investimento que nós precisávamos nesta caminhada ao dar o seu Filho Jesus Cristo para salvar-nos da sua ira, para que então o nosso nome pudesse ser inscrito no livro da vida. Deus fez o maior investimento nas nossas vidas. Que cada um de nós não perca esta noção e não desperdice este investimento que Deus fez em nós. Como é que nós devemos reagir a isso? Chegamos então à segunda aplicação. E a segunda aplicação para nós é o seguinte: Deus age para além do nosso olhar. O povo construía então o templo, mas achava que a grandiosidade daquela construção em nada se comparava com o templo de Salomão. Deus respondeu dizendo que o seu templo teria maior glória do que qualquer outro. Com isto Deus dizia: continuem a trabalhar, porque o templo mais importante ainda não foi construído. A glória é minha. Não é algo que vocês possam fazer. A glória é minha. Simplesmente deem o vosso melhor. Aquele povo não viu tudo o que Deus estava a fazer, mas foi lembrado a continuar a servir. Há coisas que Deus permite que nós possamos fazer
apesar de nunca irmos ver o fruto dessa obra. Para quê? Para nós percebermos que é a Deus que pertence toda a glória. Então, se tivermos de trabalhar e servir a Deus sem percebermos as razões, ou percebemos que estamos a investir para daqui a muitos anos, não nos vamos esquecer que todos os investimentos em Deus são poderosos, mesmo que os nossos olhos não vejam. Então vamos continuar a investir, vamos continuar a levar a palavra. Certamente que Deus fará a sua parte. Terceira lição. Servir a Deus é servir a sua igreja. Deus mostra claramente que ao servirem o templo, estavam a servir ao próprio Deus. Sabemos que depois da vinda de Cristo, a igreja somos nós. E por isso devemos servir a igreja como se servíssemos ao próprio Cristo. Desculpem a generalização. O que normalmente acontece é que as pessoas apenas servem a igreja quando têm tempo disponível. Servem as suas vidas, fazem todos os investimentos nas suas vidas e depois é que veem se têm tempo para servir a igreja. Ou então servem quando não têm mais nada para fazer. E então aí, ok, vou ajudar e vou servir alguém. Precisamos de estar disponíveis para fazer a sua obra e colocarmos os nossos dons à disposição, mais do que nunca. Numa altura destas, todos nós precisamos de estar unidos a Deus, colocar os nossos dons, colocar os nossos talentos ao serviço do nosso bom Deus. Os dons que foram dados pelo Espírito Santo foram dados para a edificação do corpo. Cada um de nós possa estar disponível para dar do seu tempo servindo a Igreja de Cristo. Que cada um de nós possa amar aquele que Cristo amou. Este é o templo ideal de se investir com Deus, em Deus e no seu tempo, ou no seu povo. Então, repito, este é o tempo ideal de investir em Deus, com Deus e no seu povo. Quarta e última lição. Podemos servir ao Senhor, mas se as nossas vidas não refletirem a sua santidade, tudo isso será em vão. Então o povo servia ao Senhor com as suas mãos, mas as suas vidas não o serviam. Podemos até estar muito atarefados com as coisas, com a obra do Senhor, mas se não houver santidade na nossa vida, seremos apenas profissionais da fé. Deus deixa-nos o alerta em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Sede santos, porque eu sou santo. Então podemos fazer muitas coisas interessantes, aparentemente válidas. Mas se nós, enquanto maridos, esposas, pais, filhos, empregados, patrões, etc., não refletirmos o caráter de Deus, tudo isso será em vão. Lembremos-nos, não é a nossa vida que está em causa, é o valor do Evangelho, que pode ser metido em causa pelas pessoas, na forma como nós vivemos as nossas vidas. Que possamos então investir em Deus, possamos investir com Deus nas nossas vidas pessoais, nas nossas vidas familiares e congregacionais, em tudo o resto. E certamente no tempo de Deus nós iremos colher. E tudo isto para a glória do nosso bom Deus. Que Deus assim nos ajude. Vamos orar? Bom Deus e nosso Pai, estamos muito gratos pelo Teu amor e a Tua graça para conosco. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que nós usamos do nosso tempo para investir apenas em nós e nos nossos, e esquecermos da Tua igreja, esquecemos do Teu povo, esquecemos daquelas pessoas que ainda não foram alcançadas pela palavra. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nós somos egoístas e só vemos os nossos objetivos pela frente. Pai, também te queremos pedir perdão pelas vezes em que nós até estamos envolvidos na Tua obra, mas as nossas vidas não estão envolvidas contigo. Perdoa-nos porque muitas vezes nós não procuramos santidade. Servimos-te com as nossas mãos, mas o nosso coração, a nossa boca está longe de Ti. Que Tu nos possas perdoar, para que possamos ter vidas que Te exaltem, vidas que glorificam o Teu nome, e que em tudo que nós fizermos e pensarmos, o Teu nome possa ser exaltado. Ajuda-nos, Senhor. Te pedimos isto no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.
Muito obrigado mais uma vez por estarem conosco, a ouvirem a sua palavra. Se houver alguma dúvida, podem sempre deixar nos comentários ou mandar uma mensagem privada e eu, ou certamente alguém da Igreja Batista da Graça, irá certamente responder. Obrigado mais uma vez, que Deus muito vos abençoe e que tenham então uma semana onde cada um de nós viva dessa forma para a glória do nosso bom Deus. Assim Deus nos ajude. Amém. Eis minha alma vacilante,